Que agora vai. Vamos lá, vamos começar. Eu vou desligar aqui, tá, Carol? Tá. Fala, pessoal. Estamos para começar aqui a nossa live para falar de design sprint remoto. Tivemos algumas dificuldades técnicas, mas estamos resolvendo aqui. Então, pegar mais 2 minutinhos aí só para a gente acertar aqui algumas coisas, tá? Aproveitar que a gente está começando aí. Vocês estão me ouvindo? O pessoal que está aí me acompanhando, mas Fukuda, que já está aí vendo a gente. Marília, então está chegando bem o som para vocês? Vocês estão ouvindo bem a gente? Legal, legal. O William também comentou que está ouvindo. Ah, o Pedro aí. Legal, Pedro. Bacana. Já que a gente começa. Bom, deixa eu me apresentar então, pessoal. Eu sou o Rock. Sou gerente de CX e UX aqui nas Apps. E a gente vai bater um papo bem bacana hoje falando de design sprint e como realizar o design sprint de maneira remota. Como eu não quero passar vergonha sozinho, eu estou trazendo uma pessoa para me ajudar. Ela é minha fiel escudeira também, a Carol, ela trabalha comigo nas sessões de design sprint, tem me ajudado bastante. Ela já está aqui já, vou trazer ela para lá em um minutinho. E aí, Tudo Carol? bem? E aí? Tudo bom? Tudo certo. Tivemos algumas dificuldades técnicas só para poder começar, mas estamos aqui no ar já. Esse negócio, essa modernidade, essa vida moderna aí, as coisas de live, né? A gente vai aprendendo, né? Mas bacana. Então, como eu falei, eu sou o Rock, né? Sou gerente de CX, Customer Experience e UX, User Experience nas Apps. As Apps, ela é uma empresa de consultoria de tecnologia. A gente ajuda os nossos clientes na sua jornada de transformação digital. E seja de desenvolvimento de uma aplicação, seja uma criação de alguma solução digital, mas sempre nessa área de transformação digital. Por enquanto não começou, a gente está vendo aqui por que não começou a live no YouTube. O pessoal está perguntando aqui para mim, mas a gente por enquanto está só no Facebook mesmo. Carol, se apresenta aí para a gente, Carol. Oi, pessoal. Eu sou a Carol, eu trabalho como UX e UI designer nas apps também.
E já fui desenvolvedora antes e mudei para essa área recentemente. E estamos aí. Legal, bacana. É interessante, né, comentar, né, Carol? Você começou É primeiro verdade? como desenvolvedora, você trabalhou bastante tempo como desenvolvedora, né? E Uhum. tanto de back-end quanto de front-end, né? Sim, principalmente front. Mas eu estive Principalmente front. nos dois lados. E nessa mudança, essa migração de carreira, o que você tá achando, tá gostando? Ah, tô gostando bastante. Tem ajudado muito também, na verdade, ter passado pela área de desenvolvimento antes, na verdade, né? Eu consigo trazer É, muita da bagagem que eu tive lá enquanto eu estava como dev para a área de design. inclusive isso é tema, isso dá um bom, uma boa live, né? Falar sobre É essa verdade. migração de carreira, né? Falar a A transição. transição, saindo É, de desenvolvimento indo para a área de UX, bacana. sim. Normalmente é muito comum o contrário, né? Saírem da área de design e ir para a área de desenvolvimento. É difícil normalmente acontecer o que aconteceu comigo, que eu saí da área de desenvolvimento e fui para a área de design. Uhum. É bem bacana. Eu gosto muito dessa área de UX também. Estou envolvido aí desde 2000. é, A gente fala, acaba entregando a idade, né? Então, Mas tenho trabalhado com UX desde 2012, 2013, né? Mas eu tenho formação como design gráfico, então já trabalhando. Fui webmaster, fui web designer, fui designer gráfico, né? Trabalhei com CorelDRAW 3. Então faz muito tempo isso que a gente trabalha nessa área de design, né? Mas a gente está aqui para falar de um assunto muito, muito legal, que é para falar sobre design sprint, né? Então, exato. é, vai falar sobre o que é o design sprint, qual que é a diferença entre design sprint e design thinking. Acho que tem umas pessoas às vezes confundem um pouco os termos, né? A gente vai falar também sobre os benefícios né, de utilizar, de fazer as sessões de design sprint, o que o design sprint pode trazer de ferramenta para acelerar a transformação digital, né? Vamos falar também de qual que é o papel do UX nisso tudo, né? Porque se a gente está falando de design sprint e desenvolvimento de soluções digitais, qual que é o papel do UX nisso tudo, né? E também do papel do facilitador, né? Qual que é o papel do facilitador nos processos, e a gente vai contar um pouquinho, né? Trocar um pouco de ideia nesse tema. E então eu convidei a Carol, porque a Carol tem sido minha ajudadora aí, né? Também a nossa Ajudadora, UX nessa aprendiz. jornada, aprendiz. Tem sido a fiel escudeira nas sessões de design sprint que a gente tem feito aqui nas apps, junto aos nossos clientes. Tem sido uma experiência bem bacana. E eu não queria passar vergonha sozinho, então chamei você para participar também da conversa. E eu acho que você também tem bastante para compartilhar nesse tópico, né? Então, quando a gente está falando de design sprint, a gente está falando de inovação também, né? Então isso é bem legal. Então, mas eu queria aproveitar e ver aí vamos ver quem está, só para Eu confirmar tô a dando última uma olhada vez. aqui do lado. Ver que vocês estão me ouvindo direitinho, o som está chegando bem para vocês aí, está chegando legal o som, Olha, estão tem ouvindo gente bem do a meu gente? dog aqui. Tanto eu quanto a Carol, vocês conseguem ouvir a gente direitinho? Não sei quem responde aí. Bom, espero que o som esteja chegando legal aí pro pessoal. Acho que deve estar sim. Tá ótimo. O Lucas falou que tá bom. O Pablo também falou que tá top. O Aí, tema é legal. Legal, show de bola. Bem bacana. Então, vamos começar então a falar, né, Carol? Acho que a gente já quebramos o gelo e tal. Então, acho que para começar, vamos falar o que é design sprint, né? O que é design sprint e para que serve?
Então, quando a gente fala de design sprint, o design sprint ele é um sistema, né? A gente pode dizer que ele é um sistema passo a passo, um método passo a passo, para resolver grandes problemas e testar grandes ideias. Esse método, esse sistema, ele foi criado pelo pessoal do Google lá em 2016 por um cara chamado Jake Knapp. Até gaguejei quando estava fazendo a chamada do convite para a live, Jake Knapp. Mas esse cara foi o idealizador desse processo, dessa metodologia. O Jake Knapp, ele foi, na minha opinião, genial quando ele pegou todo o processo, todas as ideias, todo o mindset e filosofia do design thinking e consolidou em um processo mesmo, passo a passo, de 5 dias, que é como o Design Sprint surgiu lá em 2016, sendo um processo passo a passo de 5 dias para você testar ideias para resolver problemas, sem precisar você desenvolver a solução. Você idealiza, você tangibiliza um conceito, uma ideia, você faz um protótipo, valida, você tem testes com usuários reais, usuários finais reais, e você já tem esse retorno em apenas 5 dias, né? Então, é muito interessante você ver a construção, né, a materialização de uma ideia, que é construída através de uma equipe com pessoas de várias áreas, diferentes conhecimentos, né, de vários setores, normalmente de uma empresa que tem experiências distintas, pontos de vista distintos e colaboram juntos para construir, para co-criarem uma solução nesse período. E já testar, validar e trazer um resultado muito bacana em pouco tempo, né? Existe essa confusão que as pessoas às vezes fazem do design sprint com o design thinking, né? Porque ambos têm design na palavra e assim, os dois têm tudo a ver um com o outro, né? O design sprint é muito baseado e fundamentado nos processos de design thinking. Então, quando o Jake Knapp foi lá e criou, junto com a equipe dele, o processo de design sprint, ele levou em consideração todo aquele ciclo, né? Que primeiro você começa empatizando, depois você define as soluções, né? Tem a parte de ideação, e depois você faz a parte de protótipo, testa, e não necessariamente numa forma linear, né? Você começa empatizando, depois você define a solução, daí você tem as ideias, daí você prototipa, valida de novo com as ideias, então, e daí você testa e depois você volta no princípio. Então, acho que a grande diferença entre o design thinking e o design sprint é que eu procuro pensar como o design thinking mais como um mindset, como uma filosofia também, como uma caixa de ferramentas, né? Que você tem vários exercícios para cada uma das fases, e você sabendo usar bem essas ferramentas, você consegue fazer todo esse processo de inovação, criar uma solução. Já o design e sprint, ele é um processo mesmo, né? Uma receita de bolo, né? Passo a passo que você precisa seguir metodicamente cada um desses itens, cada um desses passos, para você concluir com uma solução. O design thinking não. O design thinking você tem vários exercícios, várias atividades, você tem essa caixa de ferramentas, para você aplicar o design thinking, você precisa ter um conhecimento maior, você precisa saber um pouco mais de como cada uma dessas ferramentas funciona, e você não necessariamente precisa usar todas as ferramentas, todas numa ordem específica, mas você, é lógico, tem aquelas macro fases, né? Você se fundamenta, você segue esse conceito, mas você pode mudar as ferramentas que você está utilizando, não necessariamente sempre as mesmas. Já o design sprint não, né? O design sprint você tem esse conceito passo a passo. Eu gosto muito de um exemplo que o pessoal da AJ Smart deu. O pessoal da AJ Smart são os caras que meio que
foram melhorando o processo de design sprint junto com o próprio Jake Knapp. Né? Tanto que eles que, junto com o Jake Knapp, criaram o Design Sprint 2.0. A gente vai falar um pouquinho dessa diferença entre Design Sprint 1.0, 2.0, que tem agora, né? Mas esses caras, o Jonathan do time, né, desse grupo do AJ Smart, ele fala que o design thinking é como se levasse para o lado da gastronomia, é como se você fosse um chefe. Então, design thinking, você vai aprender a cortar, a usar a faca com propriedade, você vai aprender a usar os ingredientes, quais as combinações possíveis que você pode fazer com esses ingredientes, né? Com todo o seu conhecimento, você vai usar para fazer diversas receitas de diversos tipos de culinária, né? Então você vai saber qual que é a combinação ideal para você ali chegar e criar um prato gourmet, um prato chique, ou alguma coisa nesse sentido, com qualidade, com os melhores ingredientes e tudo mais. O design sprint já é uma receita de bolo. Você não precisa ser uma receita de um prato. Você não precisa ser um chefe, conhecer toda a gastronomia para você executar. Você segue a receita passo a passo e você já consegue entregar com sucesso todo o processo aí do design sprint. Então isso é bem bacana. Essa é a grande diferença. Eu acho que é a maior diferença que você tem entre design thinking e design sprint, né? No caso, é lógico, né? Design thinking ele é esse framework de inovação, e o design sprint utiliza desse framework, dos exercícios, das combinações desses exercícios, para montar a sua caixinha de ferramenta e poder fazer o passo a passo, o processo de design sprint, né? É muito bacana isso daí. E Carol, me diz o que você tem achado desse processo quando a gente participa, as coisas que a gente tem feito, as atividades, que te chama mais atenção no processo de design sprint? Olha, tem sido experiências muito legais, porque como eu sou bem recente assim na área, tem sido tipo uma experiência bem diferente para mim, principalmente porque eu era de desenvolvimento antes, uma área totalmente diferente. Então tem sido bem legal. E eu acho que uma das partes que eu mais gosto, meio que a gente acaba já entrando um pouquinho nos benefícios, talvez seja o fato de você ter tantas pessoas de áreas diferentes participando de um processo para conseguir chegar num produto final e todo mundo meio que tentar chegar no mesmo objetivo, sabe, no final das contas. Tipo, reunir várias áreas diferentes para trabalhar em conjunto no mesmo objetivo. Isso é uma das coisas que eu gosto muito, assim, no processo como um todo. Mas óbvio que tem várias outras milhões de benefícios que a gente pode citar do design sprint que também chamam a atenção. Mas eu acho que essa é uma das que eu mais gosto, assim, que eu mais acho legal. Tem uma pergunta aqui É isso que eu ia falar. Do Rodrigo Paiva. Inclusive, mandar um abraço pro Rodrigo. Rodrigo é um amigo querido, ele está lá nos Estados Unidos, lá em New Brunswick. Então, saudações aí internacionais para o Rodrigo Paiva. Respondendo a sua pergunta, Rodrigo, quando a gente fala de processo incremental, né, a gente lembra muito dessa questão de ágil, do ágil mindset, a parte de Scrum, que você sempre tem um ciclo onde você faz as sprints e você entrega. Inclusive, isso dá tema até para mais uma live, você falar também dessa questão de design sprint e ágil, e a parte de Scrum e tudo mais. O processo de design sprint, ele tem começo, meio e fim, ele acaba, eles são 5 dias, você passa por uma série de exercícios, então você tem os ciclos, né? Como eu falei, ele é muito baseado na questão do design thinking, mas você tem atividades que você executa, né? Então você normalmente então, a 1.0, que foi a que surgiu lá em 2016, que o Jake Knapp escreveu no livro Sprint, inclusive é um livro que eu super recomendo para quem quiser se aprofundar mais e conhecer mais sobre o design sprint. É o livro do Jake Knapp,
que é o livro Sprint, e ele tem um calendário, né, das atividades. Então, segunda-feira, você começa fazendo toda a parte de mapeamento, ou seja, entendimento, você faz entrevistas, você entende o que é a necessidade, você entende qual é o problema, você tem o que eles chamam de talk to the experts, né? Você fala com os especialistas, então são as pessoas da área da organização que vão trazer as informações que você precisa utilizar, então, que você vai usar para criar a sua solução. Essa informação serve para mapear a necessidade e você definir qual que é o seu objetivo, qual que é o seu target. Então, normalmente daí você vai para terça-feira fazendo uma lembrança de tudo aquilo que você mapeou no primeiro dia, você começa a pensar nas possíveis ideias. Então existem vários exercícios de sketching, onde você vai desenhar, criar conceitos, tem exercícios que eles falam de together alone, né? Porque você está com uma equipe, mas você faz bastante atividade sozinho ali para poder participar e apresenta essas ideias são votadas, inclusive, no terceiro dia, que é a quarta-feira, onde você vai decidir por uns processos de votação e tudo mais, quais são as ideias que vão ser evoluídas para um protótipo. Daí você gasta a quinta-feira prototipando. Você prototipa, cria um protótipo de alta fidelidade, mas ali com algumas telas só de uma determinada jornada que foi escolhida. Você faz um storyboard, você define qual é a jornada que você vai prototipar, e daí você testa. Você testa e você tem um feedback real dos usuários para validar se aquela ideia que você testou, ela realmente é viável. Então ela tem o design sprint, ele é para você conseguir tangibilizar uma ideia, testar ela para resolver se resolve o seu problema. Primeiro você valida o problema, né? Você garante que o problema é real, você garante que aquele problema é o problema que você quer resolver, para depois você tangibilizar a possível solução, testar, ter o feedback e fechar o ciclo. Então, são 5 dias. Pode ser incremental, de você pegar e rodar outra sessão de design sprint, depois outra sessão de design sprint? Pode, assim, mas normalmente não é o que acontece. Você fecha um ciclo, você cria, define a solução, logo depois você vai entrar num refino de ideias, entrando na parte de regras de negócios e tudo mais para detalhar e prototipar. A ideia do design sprint é você conseguir, em um curto espaço de tempo, com alguns testes reais, com usuários reais, validar uma ideia e ver se vale a pena você seguir adiante, sem você ter que desenvolver, sem você ter que passar pela fase de development e release, né? Sem você ter que, de repente, falir uma ideia, você já falha ali no processo de design sprint. Eu acho que ele até cai já entrando na parte de benefício, que é quando você poder, em curto espaço de tempo, você economiza muito tempo para já pensar numa determinada solução. Então, quando eu falo de 5 dias, esse é 1.0. A 2.0, que inclusive é o que a gente está usando, né? A gente tem usado essa versão da Design Sprint, a gente traz na parte de sketch a segunda-feira. Então, você fica já com o mapeamento e o sketch, que seria na terça-feira, para a tarde de segunda, fica e passa para a parte de decide e sketch em prototype para terça-feira. E depois você fica só com protótipo mesmo, protótipo e teste na segunda e na quarta e na quinta-feira para fechar o ciclo. Então você reduz esse tempo necessário do design sprint. Eu acho que eu respondi. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Rodrigo. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente responde. Tem outra pergunta aqui, do Eduardo Campos, como eu poderia aplicar design thinking para grandes projetos? Design thinking, eu não sei se o design thinking normalmente são para projetos maiores, né? Não sei se você está perguntando realmente do design thinking ou de design sprint.
né? O design sprint também pode ser aplicado para projetos grandes. A gente já trabalhou em design sprint para projetos grandes também. Mas é lógico, normalmente você foca em pedaços de jornada. E daí você pode ser que você tenha que fazer. Aí nesse caso entraria aquilo que o Rodrigo comentou, né? Que você, se você pode fazer o design sprint, digamos assim, de forma incremental. Se for para um projeto muito grande, vale a pena você fazer rodadas de design sprint para diferentes jornadas, né? Então você tem jornadas para um pedaço do projeto, tem outra jornada para outro pedaço do projeto. Ou, então, por exemplo, você vai fazer uma jornada primeiro que é para resolver a parte de um aplicativo do usuário final. Ah, não, daí depois eu tenho que fazer o do sistema, que é o sistema administrativo que outra equipe do projeto vai utilizar. Então você pode fazer, digamos assim, de forma incremental, você usar o design sprint para projetos grandes, mas você teria que fazer, de repente, mais de uma rodada focada em áreas distintas, em pedaços distintos do projeto. Né? Em jornadas específicas. Legal. Bacana. Eu acho que daí agora a gente pode ir para a segunda parte, né? Que é falar exatamente daquilo que a gente já estava entrando, né, Carol? Que é falar dos benefícios. Mas antes de falar dos benefícios, eu quero dar uma dica aqui, para quem quiser conhecer mais sobre design thinking, tá? Design thinking agora, não estou falando de design sprint. Design sprint é o tema da nossa live. Mas se você quiser conhecer mais sobre o design thinking, o Luiz Rezende, do UX Co, tá com algumas aulas bacanérrimas aí. Ele tá abrindo uma turma nova, inclusive, eu vi. Você procura o Luiz Rezende do UX Co lá no LinkedIn e você vai encontrar. Um abraço para o Luiz. Estou fazendo aqui jabá do curso dele, mas é muito legal, pode ir lá, ele tem umas aulas muito bacanas. Eu tive a oportunidade de ouvir o Luiz ele tinha um outro projeto que era o UX Café, era muito legal, e agora ele está com esse projeto novo, que é o UX Co, e ele tem essas aulas, esse curso de Design Thinking. Então vai lá no LinkedIn do cara, o cara é fera, ele está tendo umas aulas bem legais ali. Vamos lá, falando sobre os benefícios, né, do design sprint. Eu tenho uma lista grande aqui, Carol. Eu anotei um monte de coisa aqui que eu acho bacana, porque eu acho que eu sou super apaixonado pelo design sprint. Inclusive, preparando esse material todo aqui, minha família não aguenta mais. Já tá falando de design sprint de novo, só fala de design sprint. Meu filho, lá vai o pai falar de novo de design sprint, né? Então, o pessoal aqui em casa não aguenta mais eu falando de design sprint. Mas convenhamos, tem muitos benefícios, né? É verdade. Eu tenho um que eu gosto muito, que eu acho que inclusive, que é um deal breaker para você que quer convencer a sua liderança e o seu chefe a sua liderança e o seu chefe aí a rodar uma sessão de design sprint, a grande economia de tempo e de dinheiro, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Você consegue, num curto espaço de tempo, né? Em 5 dias, 4 dias aí, você tangibilizar uma ideia, você testar essa ideia, ver se é ideal, sem ter que passar pelo processo de desenvolvimento, né? Esse é um benefício, acho que é um dos que eu gosto mais, Carol. Sim, é verdade. E entre outros benefícios também, acho que um dos que também é super importante é a parte de fazer as coisas acontecer, né? Tipo, as coisas acontecem com esse processo. Ele é um processo muito prático, em que você vai realmente entrar num assunto muito real, você vai estudar um problema real e vai chegar numa solução real, que você depois pode levar isso para desenvolvimento, se ele funcionar, e dependendo das circunstâncias daquilo que foi gerado, né, durante o processo. Então as coisas acontecem com ele. É verdade, você tem um processo passo a passo, né? Coisas que você faz ali, um processo mesmo, um método, e aí você vê as coisas se materializando, né? Então você vê, primeiro você faz as entrevistas, depois você colhe ali
informações necessárias da necessidade, do problema, valida o problema, depois você começa a rascunhar, faz o sketch, e daí, de repente, as coisas vão se materializando e no final você sai com um protótipo, né? Então, isso é muito legal. Inclusive, Pronto, você pode testar, surpreende né? bastante os clientes, inclusive, quando a gente está fazendo junto com o pessoal Sim, nas é empresas que a verdade. gente tem rodado, porque eles eu acho que daí entra num outro benefício que é a questão do sentimento de cocriação, né? Porque a equipe Uhum. começa a trabalhar junto e ela se sente dona, né, daquele é, se sente dona daquela criação, se sente dona Aquele produto daquilo que está final. sendo feito, né? Eu acho isso muito legal e daí você tem e isso é resultado de um outro benefício que eu acho que é muito bacana. A gente estava conversando sobre isso ontem, inclusive, né, Carol? Que Uhum. é o alinhamento da equipe. Você falou, acho que você falou agora há pouco, inclusive, né? Tipo, a equipe sai muito mais alinhada Sim, é. com os objetivos, né? Uhum. Eles acabam descobrindo muitas coisas também durante o processo, né? Isso também acho que entra na pergunta que você tinha feito, do que eu acho mais legal do processo, o fato deles meio que descobrirem coisas sobre eles mesmos durante o processo, conhecer melhor as diferentes áreas que eles têm durante o processo. Então, isso é bacana. Legal. E já Esse lance deles descobrir, né? Deles descobrirem é aquela vantagem do fato deles serem uma equipe multidisciplinar, né? é Eles exato. são eles são uma equipe de várias áreas, de várias partes da companhia, né? Então você tem pessoa de marketing, você tem pessoa, às vezes, até da produção, você tem pessoas que estão ali da parte de finanças, de atendimento ao cliente, você tem várias. Os sponsors, inclusive, né? Os CEOs, às vezes diretores, alta liderança de projeto, alta liderança da empresa está ali participando e elas todos eles têm um ponto de vista da organização diferente, né? Eles enxergam pedaços, digamos assim, do processo e daí quando eles estão juntos no caso, quando é presencial, eles estão juntos dentro da mesma sala, falando dos objetivos, eles acabam compartilhando essas ideias e tem um alinhamento muito maior. Uma coisa que é bacana é que eles saem conhecendo muito mais do negócio do que quando eles começaram, né? Exato. Isso é Sim. muito E já dá para legal. emendar um outro benefício também que eu acho muito legal, que é o fato de todos eles serem ouvidos, porque você citou que você tem vários níveis de vários cargos diferentes, né? Vários níveis de pessoas diferentes dentro da organização. E também a gente tem tipos diferentes de pessoas, tanto pessoas extrovertidas como pessoas mais introvertidas. E nesse processo, o que é legal é que todas essas pessoas são ouvidas da mesma forma. Ninguém vai deixar de ser ouvido, todo mundo sempre vai, a gente sempre preza durante o processo em não ter julgamentos durante a exposição das ideias, das informações e tudo mais. Isso também é outra coisa muito legal. É verdade, porque isso você falou um ponto bacana, porque às vezes quando você é extrovertido, você tem aquela facilidade de expor as suas ideias. Então, se você tem às vezes aquela personalidade mais dominante, assim, você de Mais assumir o forte, palco, né, digamos assim, exato. você acaba tendo a facilidade de ser ouvido, as suas ideias são mais ouvidas do que aquelas pessoas que são mais introvertidas, como você falou. E como o Uhum, processo ele é todo cheio de time boxing, né? Então você tem tempo para todas as atividades e todas as pessoas têm que participar. Nesse caso, todas as pessoas, independente do cargo da função, elas são ouvidas, elas expõem as suas ideias e não tem julgamento nenhum ali, né? Tanto que não tem você todo o processo do design sprint que você está ali pondo as suas ideias, os exercícios eles favorecem para que você coloque as suas ideias e não sejam questionadas. Elas não são questionadas, não é momento para questionar a ideia. Né? Você tem momento depois de votação, você faz as votações e é o silent voting, né? Então você vota de maneira silenciosa uhum. e, e não critica, né? Então você é ouvido. Isso realmente é muito legal, né? O processo influencia que todo mundo participe, né? Todo mundo faça parte.
Legal. E isso influencia, eu acho que na própria energia da equipe, que eu acho que é outro benefício também, né? Eu acho que as pessoas começam, às vezes, um projeto porque tem um problema para resolver, ou tem uma necessidade, e eles saem muito mais energizados ali do processo do design sprint, porque eles se conhecem, conhecem os processos da empresa, eles veem que as suas ideias estão sendo ouvidas, estão sendo discutidas, e daí você traz aquela energia para a equipe, né? Porque é um trabalho em equipe, né? É uma Então motivação, você né? gera toda essa energia para todo mundo. Isso realmente é muito legal também. Né? Então tem isso daí. E é aquele lance do sentimento de cocriação, né? As pessoas colaborando para vir com uma solução no final, né? Sim. Isso é muito bacana. Tem mais algum benefício aí, Carol, que você lembra, que você acha que seja legal a gente falar? Tem um outro que eu gosto muito também, que é o fato de você já sair com um roadmap claro do que vem a seguir. Porque a quantidade de conteúdo que é gerado durante o processo, né, meio que já ajuda você a ter claro o que, que vem depois. Porque você Quantidade de insight, né? Você tem muita ideia, né? ideia, muito conteúdo, muita informação, muita coisa legal que é gerada durante o processo, muitas descobertas, e inclusive você sai com um protótipo final que vai ser testado. Então, já dá para ter uma ideia do que vem depois daí, né? E isso é bacana porque você sai com o protótipo e você sai com tarefas que para você concluir, para você dar sequência, Para né? serem feitas a partir daí, né? Tem uma pergunta aqui, que eu acho que é legal, depois a gente volta para o benefício para encerrar, mas o Rodrigo está perguntando aqui de novo, como que se define o success criteria de um design sprint? Quais os exemplos você tem de design sprint? Aí tem mais um pedaço assim, onde o resultado foi mover para frente, implementação ou parar por ali. Então, isso é muito legal, porque tem um outro benefício, né, do design sprint, que é você não, você é movido a não se apaixonar pela sua ideia, a não se apaixonar pela solução, mas você se apaixona em querer resolver o problema. Você se encanta pelo problema, você quer resolver o problema. Então, realmente, você pode começar a design sprint com a ideia de que você vai sair dali com algo que realmente vai ser desenvolvido, vai ser um protótipo, você já começa achando, não, porque o meu problema é mudar, é fazer um aplicativo, não é um aplicativo, eu quero fazer um aplicativo, então vamos fazer um design sprint para ver como que vai ser esse aplicativo, porque eu quero protótipo, quero testar o aplicativo para ver se vai dar certo, e de repente no meio do processo de design sprint, você vê que o aplicativo não vai resolver o seu problema. Aliás, você fazer um revamp, né, você fazer um novo aplicativo, ou não, porque não está funcionando, eu não estou vendendo porque o aplicativo é ruim, o aplicativo ninguém consegue usar, ou o UX do aplicativo é ruim, então vamos fazer um design sprint que a gente vai resolver o problema da empresa. E daí eles descobrem isso daí que tem uma ponta de um processo. Inclusive, até um exemplo para você, Rodrigo, que a gente viu, a gente estava participando de um processo de design sprint com um de nossos clientes, e ali, rodando o design sprint, nós vamos fazer um aplicativo e tudo mais. E a gente faz essa pesquisa e a gente descobriu que, na verdade, era um problema do processo. Eles tinham dificuldade em cumprir com o prazo das entregas, por exemplo. Né? O aplicativo ia ser importante? Ter um novo aplicativo, melhorar a imagem, ser um negócio legal, sim. Mas se eles não resolvessem o outro lado, que era garantir que a entrega do produto comprado ia chegar dentro do prazo, eles iam continuar tendo reclamação. Então, se eu disser para você que o success criteria, né, o critério de sucesso do design sprint, ele é você resolver o problema. Você resolver o problema que você vai mapear, que você vai encontrar junto com a sua equipe, junto com a sua organização, e você junto vai construir a solução. Né? Então, foi definido que eles iam sim, eles seguiram com o desenvolvimento do produto, mas eles criaram um baita de um action item super importante,
que até com mais prioridade de que antes deles desenvolverem o novo aplicativo, eles iam resolver essa questão de processo. Eles iam atualizar essa ponta do processo para poder dar continuidade. E sim, você pode pivotar totalmente a ideia. Você pode, de repente, vem com uma ideia de que você vai resolver o problema criando uma nova plataforma ou uma nova solução e você percebe que não, eu tenho que fazer uma melhoria na minha área, eu tenho que criar uma nova metodologia, usar um novo método, ou mudar o meu processo, ou criar um serviço. O design sprint ele não precisa ser feito só para você criar ou construir alguma coisa digital, alguma coisa na plataforma digital. Você pode é, é, você pode criar um novo serviço. Você pode usar o design sprint para desenvolver um novo serviço, um novo produto que não seja digital, que não seja um aplicativo ou whatever, né? Eu já vi pessoas rodando design sprint para resolver mesmo, para validar um novo processo de atendimento, por exemplo, de customer service, por exemplo, né? Então, o design sprint ele pode ser usado para outras áreas também. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Rodrigo. É isso daí. Vamos para Luciano também, que é muito boa aí. Sobre falando que os benefícios, que assim, tem vários benefícios, né? Mas quais são os principais desafios para reunir todas as pessoas que precisam estar envolvidas no processo, né? Quando se trata de empresa grande, isso é mais complicado. Então, realmente é difícil. Não é fácil você, digamos assim, reunir todas as pessoas chaves, digamos assim, porque são pessoas que têm agendas complicadas, né? E principalmente se você quer ter o buy-in dos stakeholders, eles precisam participar, exatamente para poder gerar esse sentimento de cocriação. E então, qual que é a dica, né? Qual que é a questão? Putz, eu vou parar 5 dias da equipe core, né, da minha organização, digamos assim, diretores, VPs, tal, para poder resolver isso, para poder fazer essa design sprint. O que é isso? Eles vão fazer um Kumbaya My Lord lá e estão querendo vender isso como inovação e tal. Não é bem assim, né? Realmente você precisa dessas pessoas porque são decision makers, são pessoas que vão tomar decisão, vão nos ajudar a direcionar o go no go. Você precisa do buy-in dessas pessoas. Então, qual que é a dica, né? Primeiro, hoje a gente está seguindo com a metodologia 2.0. Então, 2.0, que surgiu em 2018, que o pessoal você só precisa dessas pessoas que são mais digamos assim, são os mais que têm as horas mais caras da empresa, né? Que são pessoas mais chaves, né? Os diretores e pessoas, os principais stakeholders, em momentos chaves do processo de design sprint, que seria principalmente no início do primeiro dia, na manhã, que é quando você tem lá a entrevista com os especialistas, e nas outras atividades onde você vai precisar ter a validação onde você tem que ter a tomada de decisão. Mas se eu fosse dizer qual é o tempo que eu preciso, são os 2 primeiros dias. Então, os 2 primeiros dias é onde você realmente precisa dessas pessoas. Então, é muito mais fácil você ter 2 dias alocados de pessoas fundamentais nesse processo do que você ter a semana inteira. Então, durante a segunda-feira, segunda e terça-feira, que é onde tem toda a atividade de ideação, de decisão, a parte de sketching, de validação se a ideia realmente você vai seguir com aquilo para prototipagem, é mais mesmo naqueles 2 dias. Os outros 2 dias, que seria a quarta e quinta-feira, que é mais focado em protótipo, né, em prototipação mesmo, criar o protótipo, você não precisa da pessoa ali na sala envolvida o tempo todo ali, não. Você pode ter pontualmente alguns horários específicos para você validar as ideias, aquilo que está sendo prototipado, e você vai precisar depois que eles testem, né? Vai precisar que pessoas testem, né? Usuários chaves testem no final do processo na quinta-feira, que é onde você valida, colhe feedback, evolui e refina o seu protótipo. Mas sim, realmente é um desafio quando
quando você tem que trazer essas pessoas mais chaves e que tem, digamos assim, a hora mais cara da empresa para participar do processo. Mas é fundamental, a participação dessas pessoas é fundamental para que você tenha realmente o buy-in, né, digamos assim, né, do processo. Eu acho que se eu fosse fechar aqui essa parte de benefício, acho que se a gente for falar de benefício, a gente ficar a live toda falando, tem muita coisa legal para falar. Eu acho que é a questão de que você já sai com. Entra naquele que você comentou, né, do roadmap já definido, que é um backlog. A gente sai com um backlog de produto, um backlog de solução, para você desenvolver depois, quando você acabar o processo de design sprint, né? Então, eu acho que isso é bem legal. Então, eu acho que tem muita coisa legal. Você tem o benefício da própria metodologia, que é muito bacana, né? E são exercícios práticos que você pode usar em outros tipos de workshop. Não precisa usar só para o design sprint. Não necessariamente tem que design sprint, né? Você pode reutilizar esses exercícios, né? Então, isso é legal. E daí eu acho que a gente já pode ir para o próximo ponto, né, da nossa live, que é, e aí, UX? Né? E o X? O que tem a ver com tudo isso? O que ele tem a ver com... Ei, Carol, diz para mim, o que o UX tem a ver com todo esse processo aí de design sprint? Bom, falando do papel do UX durante todo esse processo, acho que é importante a gente lembrar primeiro que esse processo em si ele é um processo centrado no usuário, certo? Acho que essa é a chave, assim, para entender qual que é o motivo, qual que é a função do UXer durante o processo. Então, ele meio que ele vai estar participando de todas as etapas, né? Mais assiduamente em algumas do que outras, mas ele vai estar lá o tempo inteiro, tanto na parte de pesquisa, que é a primeira parte em que você vai entender melhor quem são as pessoas, quais são as dores dela e tudo mais, na parte de rascunho, em que você vai pegar toda a parte que foi idealizada e vai transformar em um rascunho para um protótipo que vem a seguir. Logo na parte de prototipagem, aí é onde o UX entra um pouco mais a fundo e mais ativamente, né? Em que ele vai fazer toda a parte de prototipagem, pensando no usuário o tempo inteiro, na experiência que o usuário vai ter utilizando e conhecendo esse protótipo. E na parte final, que é a parte de teste, né? Que a gente vai testar direto com o usuário para entender e conseguir coletar feedbacks para poder agregar na experiência e melhorar esse protótipo depois. Então, resumindo, o UX ele está presente em todas as etapas, então ele faz parte do processo também, como um todo. É uma parte importante também ter que estar presente em tudo, né? É fundamental. E se a gente parar para pensar de onde surgiu, né? Surgiu o Design Sprint vem do total influência do Design Thinking. Design Thinking é você solucionar grandes problemas sempre centrado no humano. Na pessoa, isso influencia muito o processo de UX, né? E qual que é o papel do UX designer? O UX designer ele tem uma missão. A missão é melhorar a experiência, né? Melhorar a experiência do usuário, que ele tenha uma experiência melhor possível. Então, você vai usar ferramentas, você vai usar processos, você vai usar o seu conhecimento e estudo para você, o quê? Facilitar, tornar a vida da pessoa, do usuário mais fácil, tornar a vida do usuário melhor. Então, e no caso do processo do Design Sprint, ele permeia todos esses pontos. Você falou muito bem, Carol. Acho que é isso mesmo, está presente em todas as atividades, praticamente, né? Desde o sketching. Acho que você acaba depois massificando mais a sua atividade de UX designer quando você está fazendo o protótipo, porque você vai traduzir toda aquela ideação, todas aquelas ideias, né, o problema que eles rascunharam e tudo mais, para uma interface, né? Você vai traduzir aquilo para a melhor experiência possível no protótipo, mas todas as outras fases, né, você passa pelo processo de UX. Então, realmente, eu acho que o UX tá em tudo, né? Como é que é? O UX não é tudo, mas é 100%, né? Isso.
A experiência é tudo, já diria Don Norman, né? Então, assim, então, a experiência permeia tudo, faz parte de tudo, e não tem como você não pensar na experiência que o seu usuário final vai ter. E quando a gente fala de usuário, a gente não está falando só o cliente final, né? Porque a gente está falando de design sprint que pode ser rodado para um processo, para alguma solução interna ou alguma coisa assim. Então sempre vai ter alguém que vai estar utilizando, né? Ah, eu estava vendo esses dias. Uma pessoa que vai estar utilizando. É verdade. Eu estava vendo, acho que foi ontem ou anteontem, um vídeo curtinho que o Daniel Furtado fez falando sobre o que é UX. Pediram para ele criar um vídeo lá e ele usou a versão de UX Designer traduzido para português de Portugal, que é a experiência do utilizador, né? Acho que é bem legal essa versão. Quem está utilizando alguma coisa, a experiência de alguém que está utilizando algo, né? Então, permeia realmente o processo o design de experiência, né? Ele está ali permeando todo o processo do design sprint, né? Isso é muito bacana. E daí, no caso, quando a gente está falando de design sprint, a gente está no meio dessa pandemia, né? Então a gente está falando tudo de dinâmicas, atividades, coisas que as pessoas têm que fazer em conjunto. É uma equipe, a gente está falando de protótipo, está falando de rascunho, está falando de fazer isso de forma colaborativa e tem votação. E toda vez que a gente fala de design sprint, a primeira coisa que vê são blocos e blocos de post-it, né? Post-it para tudo quanto é lado, né? Quando a gente está falando disso, né? Como que a gente pode fazer o design sprint, né? Que é o tópico, inclusive, para a chamada da nossa live. Como que a gente faz o design sprint de forma remota? Você tem que levar uma série de coisas em consideração, né? Porque hoje infelizmente, a gente está nessa situação que a gente não pode estar junto, não pode estar todo mundo na mesma sala. Então a gente tem que lançar mão de uma coisa que nos permeia, que nos ajuda e nos facilita, que é a tecnologia, né? E a gente tem visto que a gente conseguiu, né, Carol, rodar, né, a experiência que a gente tem de rodar várias design sprints, de rodar também ela de forma remota, né? E muito bem, por sinal, né? Mas como que a gente faz isso, né? Como eu falei, né? Tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente tem muitos desafios. Eu acho que o principal é o fato de não ser presencial, né? Uhum. Não tá todo mundo na sala, você não poder trocar as energias, fazer as atividades, e acho que manter a energia é outro desafio muito grande. Você vai estar usando o quê? Uma ferramenta de videoconferência e alguma outra ferramenta para você fazer as interações, né? Então, a ferramenta de tecnologia que você vai estar utilizando é fundamental para você conseguir executar o processo. Então, você precisa utilizar dessas ferramentas para encurtar essa distância, né? E desafios que a gente tem, que na minha opinião, eu acho que são os maiores, que é exatamente isso, é manter a energia, manter o foco das pessoas que estão envolvidas, a interação acontecer, e porque também, pelo fato de ser remoto e você está usando outras ferramentas, o processo ele tende a ser mais intenso, no sentido de exigir mais energia, né, das pessoas que estão envolvidas, que estão participando, né? Eu acho que acaba exigindo mais, não sei. Eu vejo que as pessoas estejam mais presentes também. Oi? Que as pessoas estejam mais presentes também, né? Exatamente. E presentes o tempo inteiro, porque tem muita distração também, né? É verdade. Se a gente já tem distração quando a gente está ao vivo, imagina quando a gente Imagina remoto. Remoto, exatamente. Eu acho que esses são os principais desafios. Então, qual a ferramenta que a gente está usando? Então, gente, vocês estão anotando aí como fazer o design sprint de forma remota? A gente basicamente vai usar duas ferramentas.
a ferramenta de videoconferência. No caso, a gente sempre usa o Zoom, né, que é a plataforma, porque normalmente como tem várias pessoas entrando e você quer estar sempre interagindo com essas pessoas, a gente utiliza Zoom, mas poderia ser um Meet, né, da Google, podia ser alguma outra ferramenta. Pode ser um Hangouts, qualquer outra, né? Uma ferramenta de videoconferência, né? Então, essa é fundamental, né? A outra seria uma ferramenta, né, um whiteboard. Então, tem duas ferramentas que eu recomendo vocês a procurarem saber. Uma é o Miro. O Miro, inclusive, é a nossa opção, é a ferramenta que a gente tem usado, né? Chamava primeiro, acho que era Whiteboard, e agora mudou para Miro. Então, inclusive, é a ferramenta que o pessoal da AJN Smart tem utilizado para fazer as design sprint remotas. Eu fui pesquisar, tá, gente? Eu fui, assim, quando a gente se propôs a fazer design sprint, a gente tinha algumas design sprints agendadas, e daí aconteceu a questão do Covid-19, né? Então, todo mundo para tudo, todo mundo remoto, e agora? O que a gente faz com os nossos design sprints que a gente tinha agendado para rodar? E não podia ir mais no cliente, não podia. Já tinha até agendado viagem já para a gente ir presencialmente rodar as design sprints. E aí, como é que a gente faz? Vamos parar? Não vamos fazer? Assim, não é possível que a gente não tenha como, de repente, fazer de maneira remota. Então, a gente foi se preparar, eu fiz alguns workshops para aprender, né? Em curto espaço de tempo eu fui rodar e só tinha workshop, eram workshops remotos, né? Não tinha como, mas eram todos internacionais. Então eu tinha que fazer alguns workshops com o pessoal da Alemanha, workshop com o pessoal dos Estados Unidos, pessoas que estavam ensinando e evoluindo no processo de execução de design sprint de forma remota. Vi inclusive um workshop da própria AJN Smart, com o pessoal uma pessoa lá da Alemanha, que eles ficam em Berlim. Foi excelente e eu fui buscar conteúdo e fui aprender. E fui me preparar para isso. Tem várias dicas e eu vou passar as dicas para vocês. Uma é ter essas ferramentas, utilizar a ferramenta, que inclusive que eles estão usando é essa eles usam lá, eles usam o Zoom mesmo e o próprio Miro. Mas tem uma outra ferramenta que é excelente, pessoal, eu tenho ouvido bastante gente usar também para fazer workshops colaborativos desse tipo, de ideação, que é o Mural, né? O Mural. Esse também é outra ferramenta muito bacana. E daí você tem todas as opção de colocar post-it, interagir, fazer votação. Inclusive tem algumas delas, acho que a própria Mural e a própria Miro tem templates que você pode utilizar com os exercícios de design sprint, já com cada já com os templates para os dias que você pode montar. Então é muito legal a ferramenta. Ela é extremamente produtiva e as pessoas e as empresas com que a gente rodou o design sprint e a gente utilizou o design sprint de forma remota e participou no Miro, eles adoraram a ferramenta, acharam o máximo, fantástico. Né? E realmente, né, Carol, é muito legal, né? Sim, é muito bacana usar ela. Você fica vendo lá todos os códigos andando, né? Pessoas andando, né? Indo para um lado para o outro lá, participando. Aparecendo. Exatamente. Eu acho que é bacana, é uma ferramenta muito legal. Agora, ferramentas são essas duas. É uma ferramenta uma ferramenta colaborativa, que é o board, o whiteboard, que daí você pode usar tanto o Mural quanto o Miro. São duas ferramentas legais. E a videoconferência. Então, mas acho que o importante aqui são as dicas. Eu acho que são dicas que vão ajudar bastante aí você a rodar design sprint com sucesso de forma remota. Primeira dica, anota aí, né? Tomar cuidado com a quantidade de participantes, né? Primeiro que já é recomendado que você faça com o design sprint, não é com um monte de gente. Normalmente você faz com quantidade reduzida de pessoas, né? Então, são pessoas chaves, é uma equipe multidisciplinar, então você tem de várias áreas da empresa.
Mas são no máximo aí 7 pessoas, é o ideal. Não faz uma smoke, né, velho? Eles não fazem tomar cuidado com a quantidade de pessoas que estão participando. A segunda, tô perguntando aqui da live, só um minutinho. O Tiba tá perguntando. Facebook, Tiba. Não faz tempo que ele mandou essa pergunta, então não sei nem se ele já viu. No Facebook, mas eu não estou respondendo para ele. Então você tem lidar com as pessoas, quantidade de pessoas. Eu acho que é fundamental. Uma das mais importantes fiquem com a câmera ligada o tempo todo, né? Fiquem com a câmera a câmera da sua ferramenta de videoconferência, ela precisa estar ligada ali o tempo todo mesmo, para que as pessoas vejam você, e você, se você for computador, você veja as pessoas, você consiga ver a carinha das pessoas, como é que está aí, né? Como é que está o sentimento? Exatamente, né? A participação delas é fundamental, que você esteja com a câmera ligada o tempo todo, né? Outra coisa que é importante também, e que daí vale a pena você levar em consideração, é o horário, a quantidade, o tempo que você vai dispensar, que você vai fazer as suas atividades. Então, primeiro, as atividades são time box. Você tem tempo para todas as atividades do Design Sprint. Então, você precisa realmente se manter ao time box. Garantir que 10 minutos aquela atividade, vai fazer 10 minutos. Porque é muito cansativo. Coloque bio breaks, faça breaks estratégicos entre as atividades, para que as pessoas possam levantar, andar, sair, dar uma distraída. Faça warm-ups, algumas atividades de quebra-gelo. Então, você pode fazer algumas, né? A gente faz alguns quebra-gelos, parecem bobos, que nem, por exemplo, um que eu gosto de fazer, cada um dos participantes, você vai gastar 10 minutos fazendo essa atividade, cada um dos participantes vai contar uma curiosidade que ele acha que ninguém da equipe ainda saiba. Lógico, né? Que você queira compartilhar essa informação, né? Então, você vai descobrir que tem pessoas que dão aula de dança, né, Carol? São pessoas que já foram professores de dança, outras que fizeram dança de salão, que gostam de fazer culinária, que foram confeiteiros, né? Você vai descobrir que tem pessoas que gostam de astronomia e tudo mais, e você vai lá vendo várias facetas das pessoas. É uma maneira de você quebrar o gelo, você fazer um warm-up ali, trocar uma ideia de uma maneira descontraída, para você humanizar o processo, né? Oi, Carol? E conhecer as pessoas também, né? É verdade. De certa forma. Exatamente. Então, existem várias dinâmicas que você encontra na internet, nas internets, você vai encontrar várias dinâmicas aí para poder rodar esses quebra-gelos, né, de workshops de forma remota. Mas é fundamental que você faça essa conexão, enquanto facilitador, você faça essa conexão. Uma coisa que a gente faz é o contrato. Eu acho que isso é uma dica muito legal. Toda Design Sprint, no começo da Design Sprint, a gente faz um combinado, a gente chama de contrato. O que nós, enquanto equipe, vamos combinar entre a gente de que a gente tem que garantir que vai acontecer. Eu preciso garantir que todo mundo vai estar atento, o pessoal vai desligar o celular, só vai usar um computador, vai focar, vai ter participação, vai estar no contrato ali que as câmeras vão estar abertas o tempo todo, porque daí chega no final do dia, a gente passa pelo contrato. E aí, cumprimos o contrato? O que faltou? O que vocês acham que a gente pode melhorar para a sessão de amanhã? Quais são as coisas que vocês gostaram, que a gente precisa repetir e vai manter? Ou quais coisas que a gente tem que mudar? Eu quero que mude a playlist, não quero ouvir mais essas músicas. Porque você vai ver que alguns exercícios a gente coloca uma playlistzinha lá para poder manter, né, que o silêncio às vezes dói um pouco, aquele silêncio. Você tem que colocar um pouco de som ali no fundo para poder engajar com as pessoas, né? Então, eu acho que tem isso, de você pegar
e combinar e ver o que você combinou para garantir que as coisas vão acontecer de forma legal, né? O outro ponto que eu acho que é fundamental é a gente falar do papel do facilitador, né? Que eu acho que para poder fazer uma atividade dessa de colaboração funcionar de maneira bacana, você precisa de um bom facilitador. Você precisa de ter alguém que vai poder ajudar e fazer com que as coisas aconteçam da maneira correta, da maneira ideal ali, porque é muita coisa que você precisa prestar atenção. Então você precisa de um bom facilitador, né, Carol? Isso, que mantenha, que segure a energia também da equipe, né? Principalmente. Uhum. Acho que o principal é todas essas dicas que a gente deu acaba ficando em cargo do facilitador garantir que essas coisas estão acontecendo. Né? Aham. Você, não é só saber como o design sprint funciona. Você tem que saber muito bem como o design sprint funciona. Você tem que saber aplicar, né, o design sprint, as atividades, e garantir que elas estão acontecendo da maneira correta. Mas a sua responsabilidade enquanto facilitador é manter a energia, é manter as pessoas conectadas, é manter o relacionamento e sempre aterrizar. No momento que tiver algum tipo de dispersão, você trazer de novo para junto, você trazer essas pessoas de novo para o objetivo que é resolver aqueles problemas que foram mapeados. Manter as pessoas engajadas o tempo inteiro. Você não entende alguém, Oi, Carol, desculpa. Manter as pessoas engajadas o tempo inteiro, né? Você acha que alguém vai ter lógica? Exatamente. Manter as pessoas engajadas o tempo todo. É fundamental garantir que o engajamento está acontecendo, né? Então, é manter a energia, aterrissar a equipe quando for necessário. Uma coisa que é importante, por exemplo, alguns dos exercícios você cria suas ideias. E às vezes você gosta da sua ideia e acha que a sua ideia é aquela que vai resolver o problema na Terra, né? Então você tem que sempre lembrar a equipe que, gente, a gente está aqui para resolver um problema. No momento de votação, qual das ideias que estão montadas, mapeadas, nos aproximam mais do nosso objetivo? E eu já vi várias pessoas, assim, aliás, eu vi poucas pessoas votando na própria ideia, né, Carol? Acho que normalmente as pessoas... Normalmente as pessoas não né? votam na ideia, né? São poucas as pessoas que votam na própria ideia, né? Então, assim, isso é muito legal. Elas, puxa, eu gosto, nossa, olha que legal, olha só esse ponto de vista, né? E uma outra coisa que é legal também, que, por exemplo, você tem lá o voto do decider, né? Então já teve vezes que a galera toda foi numa determinada funcionalidade, o decider foi lá e votou num outro que não tinha nada a ver com o que as pessoas tinham votado, né? Então acontece também isso, né? Então de você ter essas coisas acontecendo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que em relação ao papel do facilitador é garantir que essas engrenagens elas estejam acontecendo da melhor maneira possível. Carol, eu acho que eu falei pra caramba. Jesus, eu acho que... Falou. Tem umas duas perguntas ali, inclusive. Bem legais de Isaías. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui qual que é a pergunta. São perguntas grandes, então. São perguntas grandes aqui, né? Tem o Isaías perguntou, né? Como vocês têm percebido os resultados de participação em design sprint remoto? E o que vocês estão aprendendo com essa experiência em relação ao design sprint feito em loco? Carol, eu acho que a minha resposta vai ser bem parecida com a sua, mas eu me surpreendi muito. Eu também, particularmente, me surpreendi muito. Eu não senti, na verdade, muita diferença, não, de ter sido remoto ou de ter sido presencial. Não sei, pelo menos é que a gente participou, eu senti que estava todo mundo muito engajado e a equipe também estava super motivada, né? Eu também, eu acho que essa conexão, né, é aquilo que eu falei, né, o papel do facilitador, né, eu acho que de estar ali trazendo para junto,
enquanto facilitador, eu acabei tendo que me engajar um pouco mais, de me esforçar um pouco mais para determinadas coisas. Mas vou ser sincero, eu fiquei extremamente feliz. Eu tive surpresas assim muito bacanas, rodando um processo de design sprint remoto e vendo as pessoas engajando e participando como se estivessem na sala. E pelo contrário, eu acho que inclusive na última que a gente fez, né, Carol, eu então, que foi até mais engajado do que algumas que a gente fez, que a gente rodou presencial. Sim, Você teve essa impressão? sim. Eu também tive. O time também influencia muito, né? O time, não só o time também influencia muito e o facilitador também influencia muito. Então você fez um puta de um trabalho na última Design Sprint que a gente participou, então. Acho que juntou os dois, assim, e saiu um negócio, você veio muito preparado também, né? Acho que isso também foi muito legal. Essa é uma dica, inclusive, né? Você se preparar para a sessão, preparar o material, criar todas as templates, todos os exercícios lá que estão no seu whiteboard. Você cria todo, já dentro das templates. As templates estão ali preparadas para você pegar e usar, né? Eu acho que você não pode esperar, não pode deixar para fazer na hora, em cima da hora, tem que estar tudo muito preparadinho, muito organizado, para que a coisa aconteça da melhor maneira possível e que daí você garanta que vai acontecer. Então eu tive essa sensação, eu fiquei super surpreso. Eu achei que realmente o engajamento foi até melhor do que das vezes que a gente, em algumas, lógico, teve engajamentos presenciais que foram sensacionais, mas eu me surpreendi super positivamente. Uma outra pergunta aqui, do Pablo. Design sprint remoto ajudou com times internacionais? Claro, né? O fato de ser remoto, você não se prende à localização. Você pode estar facilitando um projeto com times lá de fora. Eu participei de alguns workshops de design sprint aí que estava sendo facilitado pela Alemanha, mas tinha gente do mundo inteiro participando. Né, tinham eram grupos menores, mas eram pessoas tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Alemanha, gente do Brasil participando no workshop e funciona muito bem. Então, quando você fala de ser remoto, um dos grandes benefícios é esse, né? Esse é o benefício de ser remoto, né? Do design sprint remoto. Né? A gente falou dos desafios, a gente falou do papel do facilitador, mas o benefício do design sprint remoto a gente não falou, que é exatamente ser remoto. Você não precisar estar no local, você poder engajar com pessoas onde quer que elas estejam, né? Tendo preparo, tendo uma agenda, você preparando com antecedência o que vai ser abordado, como você vai fazer os exercícios, você consegue trabalhar com pessoas de qualquer lugar do mundo. É lógico, você vai ter que tentar conciliar o fuso horário, né? Então você não vai... É verdade, importante. O horário é um desafio aí, né? Fazer com o pessoal da China, da Índia, daí você vai ter um pouquinho mais de trabalho facilitando daqui. Mas fora a questão do fuso horário, eu acho que sim. O design sprint remoto, ele ajuda com o engajamento até internacional. Eu acho que é isso. O Isaías ele fez uma outra pergunta também, que eu acho que a gente meio que acabou respondendo já nas conversas que a gente teve aqui. Uma empresa está decidindo sobre a aplicação do design sprint, quais transformações o processo pode trazer para a cultura e os resultados de produtividade? Eu acho que essa um dos principais mudanças é a quebra de paradigma de que tudo que você tem que fazer de maneira presencial. Eu acho que esse é o grande paradigma que a gente pode tirar, inclusive, da própria situação do Covid-19, que é você, tirando todas as coisas ruins, mas eu acho que se tem um benefício legal para as empresas de tecnologia é que adiantou muito essa questão dos processos de transformação digital e quebrou um dos paradigmas que algumas empresas mais tradicionais tinham que não tem, a equipe tem que estar ali do meu lado, a equipe tem que estar ali comigo, tem que estar ali debaixo da minha asa, tem que estar vendo tudo, acompanhando tudo, né? Inclusive, eu acho que é um tema bom para a gente falar, que é sobre gestão de times remotos. Acho que é bem bacana a gente falar sobre isso, como fazer gestão de equipes remotas e quais os benefícios disso, gente. Tem muito benefício bom falar sobre você trabalhar com equipes que estão remotas. Você tem que desapegar.
Você tem que aprender que você tem que desapegar no sentido dessa ideia de que tem que ser tudo ali na mesma sala, no mesmo prédio. Funciona, e funciona muito bem de maneira remota. Funciona, às vezes, até melhor do que presencial. Então, acho que se for para pensar em alguma mudança de cultura e algum benefício relacionado a essa questão de trabalhar remotamente, é essa. É essa grande quebra de paradigma de que todo o desenvolvimento, que todo o processo, ou tudo tem que ser de forma presencial. Você pode sim trabalhar muito bem de forma remota. E funciona muito bem. Sim, exato. Eu acho que a gente cobriu todas as perguntas, a gente falou tudo aí. Eu acho que Foram todas. eu tô cansado. Eu tô sem. A gente tá falando já faz bastante tempo. Acho que a gente passou alguns minutos aí de 1 hora. Queria agradecer todo mundo que Mas tudo bem. Foi super produtivo. foi super produtivo, foi muito legal. Queria realmente aí agradecer as pessoas que entraram, que mandaram a pergunta, que ouviram a gente, né, que gastaram o tempo acompanhando aí a live, né? Muito legal a participação, ver as perguntas de todo mundo. E, Carol, obrigado, Carol. Você me Por nada. ajudou a não passar vergonha sozinho, né? Eu acho Tem que passar vergonha em cima, e todo mundo junto. é Faltou verdade. Tinha que ter trago ela aqui também, eu acho, viu? Hã? Tinha que ter trago a Sofia aqui também. Ah, é verdade, trazer a Sofia. Pra passar vergonha Ela com a gente. passa vergonha com a gente aqui também. Eu acho que, que é legal mesmo todo esse processo. Eu acho que eu gosto muito de falar sobre o tema. Inclusive, eu já vou até adiantar, dar um spoiler aqui. Eu conversei agora há pouco, né, quer dizer, hoje à tarde, estava conversando com o pessoal da AB InBev, que participou com a gente numa das designs sprints remota, inclusive, e eles toparam a gente fazer uma live com eles para eles contarem, né, como que foi a experiência, qual foi o ganho que eles tiveram, né, nesse processo de eles estão numa jornada muito bacana de transformação digital na Ambev, muito legal. E no caso, eles gostaram da ideia de participar com a gente num bate-papo falando dos benefícios da Design Sprint remoto, como que foi a experiência que eles tiveram de estar rodando. E aí é um case de sucesso, né, um case real aí para a gente falar com um parceiraço, que é o pessoal da IB InBev, nessa jornada que a gente está participando com eles lá. E eles vão, né, a Nana e a Mari devem vir para compartilhar com a gente. Acho que, se eu não me engano, ficou para o dia 27, dia 27 de maio. Vai ser mais uma live que a gente vai trazer as meninas para compartilharem com a gente aqui, falar de qual foi a experiência delas, né? E o quanto, digamos assim, o Design Sprint ajudou e influenciou no processo de transformação digital. Eu acho que esse é um tema bacana da gente falar. Como que Design Sprint pode acelerar os processos de transformação digital. Eu acho que vai ser muito legal e eu já estou ansioso já para a próxima live. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos aí e foi muito legal, Carol. Passou o frio na barriga, né, Carol? Passou já. Já tô super habituada às câmeras. Eu já estou me sentindo um streamer, né? Um youtuber. Eu vai ser minha próxima profissão. Arrumar uma profissão, né? Uma nova Streamer. profissão. Streamer. Vou fazer agora várias lives agora nas internet. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez para todo mundo que acompanhou a live. Carol, mais uma vez, muito obrigado. E aí, a Má tá me pedindo para lembrar o pessoal que a gente vai colocar um link, eu acho que é para um form, pessoas responderem, fazer um survey só para dizer o que acharam, se o tema foi legal, né, se o Rock falou demais, se a Carol falou muito, né, se a gente falou um monte de bobagem aí, mas eu acho que é para ver mesmo. Então, você que assistiu a live, acesse esse link aí do form, responda as perguntas e conta pra gente o que vocês acharam,
Coloca aí no comentário se vocês querem ouvir mais. Carol, você tinha uma missão, acho que é verdade, eu tenho uma missão muito importante. Outra missão, passa aí. For pro YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá bom? Curta o nosso vídeo, tá? Muito importante. Compartilhem com os amiguinhos, por favor. Pois é, então aí tem um detalhe, né? A gente eu tava olhando aqui por algum motivo que eu não entendi, o pessoal aqui da Restream, o Restream não deixou a gente ir pro YouTube. Olha que a gente testou umas 2 vezes, hein? Tava certinho. Não sei o que aconteceu, que o Restream não deixou a gente ir pro YouTube. Depois eu vou tentar descobrir o que aconteceu. Mas foi muito bom, foi muito legal. Foi ótimo. Foi bem divertido. Teve uma participação muito legal das pessoas, né? Vários comentários, várias pessoas viram. E nesse momento aí tem 20 pessoas assistindo, tinham outras pessoas, acho que chegou um pico de 60 pessoas assistindo. Foi muito legal, me senti famosão. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Gente, obrigada. Tchau, Carol. Tchau. Obrigadão. Tchau, gente. Valeu. Obrigadão. Até a próxima. Velho.